Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, dando sequência aqui ao estudo do nosso terceiro trimestre, né? Como já foi dito, estamos estudando aqui o livro do Êxodo. Vou tentar falar mais baixo um pouco, porque assim como o povo hebreu lá no Egito, eu também estou em terra estrangeira aqui, estou longe de casa, na casa da minha irmã em Belo Horizonte. Hoje é 1º de julho, terça-feira, e o título da lição de hoje, As Parteiras Hebreias. As parteiras hebreias tiveram um destaque aqui no primeiro capítulo do livro de Êxodo, porque Faraó, o rei, havia dado uma ordem após ser revelado que eles tinham medo do crescimento, do grande crescimento, né? Do povo hebreu que estava ali, né? Eles diziam que o povo era muito numeroso e que poderiam em qualquer momento juntar com outra nação e se rebelar contra o Egito, né? Então o rei dá ordem para que as parteiras, no momento do nascimento ali dos filhos, que elas, se fosse homem, né, jogassem no rio Nilo, né? Provavelmente também como oferta ao deus do rio Nilo, né? Ao deus Api. Mas se fosse mulher, que deixasse viver, provavelmente também, tendo o desejo de futuramente pegar essas mulheres ali e, como é que a palavra não é anexar, a palavra usada aqui pela lição, deixa eu procurar aqui a palavra, assimilar as mulheres à nação do Egito, né? Pois bem, só que essas mulheres parteiras, elas usaram uma estratégia e elas disseram assim, quando foi questionada pelo rei, né? Por que vocês não fizeram o que eu disse aqui na palavra de Deus? A ordem do rei, né? Que diz assim, então diz assim aqui no verso 15, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E tem um comentário interessante aqui na lição, que diz assim, que nenhum faraó tem um nome mencionado no livro do Êxodo, mas que essas duas mulheres aqui, simples, hebreias, tiveram seus nomes mencionados pelo zelo que elas tiveram com os filhos dos hebreus, né? Então aqui diz que o rei do Egito pediu para elas duas, né? Para Puá e para Sifrá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, deixai-a, que viva, né? Se for filha, que viva. Porém, elas temeram ao Senhor e não fizeram o que o rei havia pedido. Então, quando o rei chega e fala assim, olha, por que vocês não fizeram o que eu mandei? Por que vocês não mataram os filhos, os machos, digamos assim? Então, elas falam assim, não, é porque as parteiras hebreias, elas são diferentes as mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias, elas são mais vigorosas, elas são mais fortes. Então, quando a gente chega lá para fazer o parto, elas já deram à luz e já estão com a criança. Então, como é que a gente vai, né? Elas queriam dizer assim, como é que eu vou chegar lá e tomar o filho dela, das mãos dela e jogar no Nilo? Não tem como, né? Então, elas usaram essa estratégia aí para poder salvar aqui as mulheres, os filhos, né? Das hebreias, das mulheres ali, do povo hebreu que havia ido para lá. Tem um comentário interessante aqui que diz assim, apesar do seu suposto poder, é porque é o seguinte, os faraós, eles eram tidos como deuses, né? Filhos do deus Ra, que é o deus do sol, né? Então, aqui diz assim, e deuses são poderosos, né? Então aqui fala assim, apesar do seu suposto poder, esse Deus, entre aspas,
não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra suas convicções. Em contraste com o faraó sem nome, as duas parteiras têm os seus nomes mencionados, né? Elas são altamente estimadas porque temeram ao Senhor. A ordem perversa do faraó não teve efeito sobre elas, porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governante terreno. Assim, Deus as abençoou, dando-lhes famílias numerosas. Que testemunho interessante, né? E a Bíblia, a lição ainda vem dizendo que assim, mesmo as pessoas sendo simples, tendo o seu estilo de vida simples ali, pouca leitura, pouco conhecimento, elas têm noção do que é certo e do que é errado e podem fazer grandes coisas em nome de Deus, né? E como diz em Atos também, capítulo 5, verso 29, Pedro responde ali: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, que foi ali o que aquelas parteiras fizeram, não jogando aquelas crianças no rio Nilo, né? Então, um tema interessante aqui em relação a essas duas parteiras que são mencionadas aqui no estudo da lição de hoje. É que nós também, mesmo em grande dificuldade e pressão, possamos ter a fidelidade também para com o nosso Deus, nós possamos buscar viver conforme a vontade dEle, confiar nele e que se for da vontade dEle, Ele vai nos livrar, assim como livrou aquelas mulheres e aquelas crianças. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai amado que estás nos céus, louvamos o Teu nome por Tua bondade e misericórdia, porque sabemos que mesmo em meio a dificuldades, a aflições, o Senhor sempre está conosco. Nos ajude a cada dia a entendermos e a crermos que o Senhor está conosco de fato. Nos abençoe e dá-nos um dia abençoado na presença do Senhor e cada vez mais disponibilidade para estudarmos a Tua palavra. Esteja com cada um de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, tenham um bom dia. Quero lembrar vocês, para quem não tem a lição da Escola Sabatina, na nossa primeira lição, eu não estou com o computador aqui para eu poder postar aqui nessa lição de novo, mas na nossa primeira lição, na lição de sábado, na introdução da lição deste trimestre, está lá no primeiro comentário a lição dessa semana, tá bom? Então, se você gosta de marcar, você pode ir até ela, baixar, imprimir, tentar imprimir em algum lugar e tá lá respondendo as perguntas que são feitas, marcando ali os textos, tá ok? Então é isso, fique com Deus e em breve estaremos de volta aqui com novos estudos.